Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 11. Se você tem o nosso app, ou se você tem o nosso grupo do WhatsApp, eu coloquei o nosso estudo de hoje lá, para que você possa acompanhar pelo seu telefone. Tem ali um PDF com o nosso estudo de hoje. Amém? Enquanto você abre a sua Bíblia, parabéns! Você conseguiu chegar no final de 2023. Hoje, dia 28 de dezembro do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, de 2023, e nós estamos aqui, porque o Senhor tem nos ajudado, Ele tem nos socorrido, Ele tem sido o nosso auxílio durante todo esse tempo, e nós temos sido alcançados pelo Senhor. Se o Senhor não tivesse estendido a sua mão, como é que a gente estaria agora, hein? Se Deus não tivesse estendido o seu cetro de equidade sobre nós, onde é que nós estaríamos? Qual a condição que nós teríamos se Deus não tivesse feito isso? Mas porque Ele fez, é que nós temos condição de estar aqui, celebrando por esse ano de 2023 que é tão abençoado. Mesmo com todas as lutas que você tenha passado, você deva ter passado, esse ano de 2023 foi muito abençoado, porque nós alcançamos vitória do Senhor em tudo aquilo que nós lutamos. E é tão verdade que nós estamos aqui, vitoriosos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos começar hoje, na verdade essa série de estudos é só o estudo de hoje mesmo, e ela é uma introdução para aquilo que nós vamos começar na nossa campanha de primícias. Você sabe que nós começamos a nossa campanha de primícias no dia 1º, né? A partir do dia 1º nós começamos a nossa campanha de primícias e são 12 dias. E o tema da nossa campanha esse ano é vida vitoriosa. E não existe vitória sem luta. Eu não sei se você sabe disso, mas não existe nenhuma vitória que você alcança sem luta, né? Vitória sem luta é triunfo sem glória. Vitória que você não tem luta é aquele triunfo que você não tem glória. Já viu aqueles campeonatos de meio de temporada? E aqueles grandes times jogando aqueles campeonatos de meia temporada, né? Tem bastante gente que conhece bem desse assunto, né? Aqueles grandes times e tal se reúnem naqueles campeonatos de verão, e aí eles vêm para Orlando, né? Tem um campeonato que acontece em Orlando. Aí joga lá o time da Arábia Saudita com o Inter de Milão. Aí o Inter de Milão dá um show, 8-1, 9-0, 15 a não sei quanto. E esses times grandes da Europa acabam sendo campeão desses torneios. Você vê alguém deles aparecendo na internet com o troféu desses torneios de verão? Vencemos esse torneio de verão contra os piores times que havia no Oriente Médio. Eles aparecem comemorando? Não. Por quê? Porque não tem luta. Eles não suaram para chegar. Eles não passaram pelo momento de achar que eles iam perder. Eles não passaram pela provação de saber que talvez a carreira deles estava por perder naquele momento. O que eu estou falando para você é que isso que nós vemos no esporte, que é tão vão, que é uma vanglória, que é tão efêmero, causa nesses atletas de alto nível um êxtase por conta que eles venceram um campeonato. Por conta que eles venceram um momento que para eles era crucial na sua carreira pessoal. Quantas vitórias nós tivemos no ano, onde nós achamos que o nosso cotidiano ia chegar ao fim. Pessoas que esse ano venceram batalhas sobre doenças que tinham prometido que iam matar elas. Pessoas que venceram causas na justiça que havia a promessa delas irem para a cadeia, passar tempo lá. Pessoas que tiveram a sua família restaurada, em momentos que eles acharam que ia perder os filhos, que ia perder as rédeas da sua casa, mas o Senhor estendeu a sua mão e hoje existe vitória, mas vitória depois de muita luta. Vitória depois de muita guerra. Então, nesse sentido, o convite do apóstolo Paulo, no versículo 11 do capítulo 6, é: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu gosto de fazer dissertação de texto. Ele faz um convite: olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Se reveste da armadura. Para quê? Para que possais estar firmes.
Quando ou em que, para que propósito? Contra as astutas ciladas do diabo. Aqui ele está falando assim, caso o diabo tenha astutas ciladas. Não, não. As astutas ciladas do diabo já é algo que você pode contar. Então é melhor que você esteja firme para quando elas vierem. Não é se elas vierem, é para quando elas vierem. E a única maneira de você estar firme é se você se revestir da armadura de Deus. Nosso texto começa dizendo, o pastor Joel escreve esse último estudo do ano, falando que é difícil a gente lembrar um final de ano tão conturbado no aspecto mundial como nós temos visto. Nós estamos terminando o ano, nós começamos o ano com uma guerra na Ucrânia e estamos terminando com 2 guerras. Uma na Ucrânia e Israel. Até a Venezuela está querendo invadir a Guiana. O mundo está em polvorosa. Esse país aqui, o ano de 2024, na questão das eleições, promete uma turbulência como nunca se viu antes. Se você acha que a primeira eleição do Trump foi um momento crítico na política do país, né? Depois que sobreveio ainda a eleição do Biden, a próxima que ainda foi outro momento crítico, aguarde em 2024. Hoje, outro estado americano decidiu que vai tirar o nome de um candidato a presidente da República o direito de poder concorrer à eleição. E o secretário de Estado daquele estado disse assim, é inédito. Nunca na história do nosso país um estado americano fez isso. Mas também o que o Trump fez é inédito. E o que ele fez? Ele nem foi condenado pelo que ele fez. Eu não estou fazendo defesa do ex-presidente americano. O que eu estou falando é que o mundo está em polvorosa. As coisas que estão acontecendo e da maneira como elas estão acontecendo, nunca aconteceram dessa maneira, desse jeito, a esse nível. Ok? Assisti alguns dados nessa semana e acompanhava isso de maneira bastante cuidadosa para não falar aquilo que seja simplesmente alarmante. Mas nunca antes na história da humanidade se houve tantas pessoas escravizadas. Nem na época que a escravatura era legal. Gente escrava. A maioria delas escravos sexuais. Nunca antes na história do mundo foi assim. O século XX, com todos os avanços da tecnologia, foi o tempo ou a história mais sangrenta, o momento mais sangrento da história da humanidade. E o século XXI promete ir pelo mesmo caminho. O mundo está em polvorosa. Eu falei para vocês e brinco dessa maneira, mas é uma brincadeira aquela brincadeira com fundinho de verdade. Já não falta mais sinais para a volta de Jesus. E alguém pode até dizer que já tem mais de sinal do que devia. Jesus está voltando. A nossa perspectiva são de dias difíceis. Tá? Em literalmente quase todos os países do mundo, pessoas se amontoam pelas praças sem ter onde morar, ou sem querer voltar para casa. A gente percebe em grandes metrópoles do mundo, né? Aqui nos Estados Unidos eu posso pontuar 2 para você, Los Angeles e Nova York. E esses dados já são antigos, tá? Em Nova York já tem mais do que isso. Nova York, os dados até o começo do ano era de 100 mil pessoas morando na rua. Os dados de Los Angeles são 120 mil pessoas morando na rua. Só no mês de novembro, 322 mil pessoas entraram pela fronteira do sul dos Estados Unidos. Não são dados dos democratas ou dos republicanos, são dados do Border Patrol dos Estados Unidos da América. São dados dos policiais da borda dos Estados Unidos. Onde é que essas pessoas vão morar? Muitas delas estão amontoadas nas ruas de Austin, no Texas. O prefeito de Chicago, essa semana, veio a público dizer que eles estão no colapso dos serviços públicos da cidade. Estou falando dos Estados Unidos. O prefeito de Nova York pagou até agora esse ano $1 bilhão em hotéis para o pessoal que entrou pela borda do sul, para não deixar o povo na rua.
E aí a gente lembra daquela palavra que o salmista disse no Salmo de número 11. Na verdade que os fundamentos se transtornam. O que pode fazer o justo? O que é que nós podemos fazer? Qual que é o nosso papel? Como nós devemos proceder? Ou o que é que ainda a gente pode proceder? O que falta mais para acontecer? Ou se já aconteceu tudo o que deveria acontecer, para onde nós vamos daqui para frente? O acompanhamento do nosso estudo aí dizendo o que você não está vendo. Muitas coisas aconteceram debaixo dos nossos olhos sem que nós percebêssemos. O progressismo, por exemplo, que é uma linha de pensamento que força o progresso pelo progresso, ele não surge agora. Ei, o progressismo não surgiu com a eleição do PT. O progressismo não surgiu simplesmente quando as Bíblias foram tiradas da escola. O progressismo não surgiu no Woodstock em 1960. O progressismo é uma linha de pensamento que surge muito antes disso, na década de 10, na década de 20 nos Estados Unidos da América. Quer saber um papel super importante do progressismo? O sistema escolar. O sistema escolar, ele foi desenvolvido pelos progressistas. Qual que era a matéria deles? E, mais uma vez, nosso estudo vai dizer isso. Tem um ar de positivismo, tem um ar de algo positivo para a sociedade. O sistema escolar surgiu porque muitas crianças já estavam no mercado de trabalho aos 7, 8 anos de idade. E o sistema escolar surge para dar instrução para essas crianças, para que na vida adulta elas tivessem melhores condições de trabalho. Treinamento intelectual de maneira completa e de maneira equalitária a todas as pessoas, para que elas pudessem ter uma melhor conduta, uma melhor abertura no mercado de trabalho. O que estava escondido? Agora nós vamos escolher o que as crianças vão estudar. Agora somos nós, o governo, que vamos dizer o que é que as crianças devem saber. Aquilo que estava reservado para os pais em casa, ensina a criança o caminho que deve andar, agora foi transferido para a escola. É bem verdade. A gente continua cantando isso até hoje e é a percepção que nós temos. A responsabilidade pela educação dos seus filhos é sua. É verdade. Mas da mesma maneira que aqueles pais enviavam os filhos de 7, 8 anos de idade para o trabalho, agora enviavam para a escola. Sem qualquer tipo de compromisso com o desenvolvimento pessoal da criança. A diferença agora é que na escola, gradativamente, eles seriam colocados em uma filosofia que ia eliminar a pessoa de Deus da vida deles. E é o que aconteceu. Alguém aqui pode levantar a mão e dizer que ouviu falar de Jesus pelo sistema público de educação no Brasil ou nos Estados Unidos? Olha, eu ouvi falar do Senhor Jesus Cristo enquanto estava na minha escola, na 8ª série. Se não foi por um coleguinha de classe, pelo seu professor, eu te garanto que não foi. Isso não é novo. Isso vem se desenvolvendo. E cada vez mais abrangente, mais igualitário nesse sentido. O pastor chama isso, do pano do progressismo, como um darwinismo social, uma evolução social. Entendendo que nós não poderíamos ficar no lugar onde nós saímos a partir do momento que nós pensamos, a partir do momento que nós temos oportunidade para pensar na sociedade. Esse darwinismo social, ele impõe um utilitarismo. E o que é utilitarismo? O que aqui precisa fazer alguma coisa que seja útil para a maioria. A maioria precisa ser ajudada. O utilitarismo vai falar que nós precisamos ter um sistema de pensamento que vai ajudar as pessoas no total, no geral. Aquilo que as pessoas mais precisam, que elas vão ter. O utilitarismo ignora as minorias. E ela é como se fosse um lugar de ninar, como se fosse um seio para o institucionalismo. O institucionalismo vai dizer que o que é importante na sociedade são as instituições, não é o indivíduo.
Então o que é importante é o governo. O que é importante é a polícia. O que é importante é o sistema escolar. O que é importante é a empresa, não o empresário. O que é importante são os sindicatos. O institucionalismo vai colocar a força da instituição maior do que o indivíduo. E por que isso é difícil? Por que isso é ruim? Porque quando o institucionalismo se prende a um sistema de pensamento, um indivíduo que pensa diferente precisa de ser eliminado. Tudo isso parece que é uma construção social que estão falando aí fora e parece que não tem nada a ver com a igreja. Na verdade, gradativamente, essas questões vêm ruindo as colunas da igreja, como um sistema, inclusive, de pensamento. A chegar ao ponto daquilo que a gente vê hoje em dia. O humanismo cresceu e tomou o lugar de todas as esferas da vida. E agora aparece, então, esse secularismo que está spread out, está espalhado pela sociedade. E a igreja perdeu o seu valor. Te dou um exemplo disso. Quarta-feira passada eu saí para procurar a igreja. Procurei durante todo o dia, fui de porta em porta, era dia 22 de dezembro, e eu não encontrei ninguém que abrisse a porta e que pudesse me dar pelo menos uma informação se eu podia alugar uma igreja. A única pessoa que eu encontrei me deu uma folha para mim preenchi esse questionário que ela me deu, mandei de volta. Você recebeu o e-mail dela de volta? Eu também não. Estou esperando até agora mandar o e-mail de volta dela. Mas vários lugares que eu encontrei, eu percebi, já que eles não estão aqui durante o dia, quarta-feira estava escrito lá na porta, culto de ensino. Eu fui em várias igrejas diferentes às 7 horas da noite. Nenhuma delas aberta para o culto de ensino. Não tem mais culto de ensino nas igrejas. Por quê? Porque o ensino da palavra de Deus se tornou irrelevante. A pessoa passa 2 horas assistindo um filme da Netflix. Passa 1 hora na terapia com o seu psicólogo. Passa horas procurando alguém ou lendo um livro de autoajuda ou de autocontrole. Fala de saúde mental para cima e para baixo. Coloca a questão da depressão como uma questão de absoluto cuidado hoje em dia. E não estou tirando a razão. Mas quando você fala dos processos espirituais para alcançar não autoajuda, mas ajuda do alto, as pessoas não querem saber mais, porque isso caiu no secularismo. Quando você fala de oração, quando você fala de jejum, quando você fala de conduta espiritual, as pessoas fazem ouvidos de moco ou ouvidos de mercador. Elas te dão razão, mas elas não colocam em prática. Teve um pastor amigo nosso na Flórida, o nome dele é Marcos Davi, pastor Marcos Davi, espero que ele assista esse vídeo depois. Pastor Marcos Davi é médico obstetra, com uma vasta experiência no Brasil. Eu acredito que a última vez que nós conversamos, isso tem algum tempo, ele já tinha feito mais de 1000 partos. Já trouxe muita gente para esse mundo. Enquanto a gente conversava algumas vezes, eu lembrei de um testemunho que eu vi ele fazendo, ele passando na nossa igreja lá na Flórida. Nós estávamos em festa e um irmão da nossa igreja hispana sentiu uma dor muito forte no abdômen, né? E o pastor Marcos Davi foi chamado para atender aquele rapaz. Quando ele chegou para atender aquele rapaz, a primeira coisa que ele fez com ele, falou assim, onde é que está a dor? O rapaz falou assim, aqui no abdômen. Ele estendeu a mão e começou a orar pelo rapaz. Começou a orar pelo rapaz e repreender toda a dor em nome de Jesus. Na hora que ele terminou, ele falou assim, agora vamos fazer alguns exercícios dessa dor. Faz assim, faz desse jeito. Passou? Não, chama a ambulância. Leva ele para o hospital. Quando passaram mais ou menos uns 40 minutos que aquele jovem tinha ido para o hospital com a ambulância, lá volta o jovem está lá no fundo do culto de novo. O que aconteceu? Não, durante a ambulância a dor foi passando e a hora que eu cheguei lá no hospital já não tinha mais o que os médicos faziam, eles me liberaram da porta mesmo, só dei uma volta de ambulância até o hospital. Agora, o que o pastor Marcos Davi nos ensina com esse processo que ele desenvolveu de nos demonstrar, é que o primeiro recurso na vida dele é Deus.
A primeira resposta que ele tem para aquele que tem dor é uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo. E depois o conhecimento médico. Muitas pessoas, inclusive crentes, olhariam para o pastor Marcos Davi e falaram assim: pastor Marcos Davi, o senhor perdeu tempo, e se fosse um caso grave? Pastor Marcos Davi, o senhor colocou as suas pretensões espirituais na frente de um problema de saúde sério. Esse é o secularismo. E a maneira como o mundo caminha, parece que a pergunta de Jesus vai ganhando resposta. Porventura, quando vier o Filho do Homem na sua glória, achará fé na terra? Parece que essa pergunta de Jesus, que ele deixou para que nós respondêssemos, dia após dia, vai ganhando resposta. Parece que realmente não vai haver fé mais. Como é que as coisas estão acontecendo dessa maneira e por que elas chegaram a esse estágio? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O conflito do secularismo com a palavra de Deus está claro. O secular versus o eterno. A Bíblia ensina que fomos criados para a eternidade. O cerne da mensagem do Novo Testamento é: Cristo veio para nos dar vida, uma vida que eleva para a vida eterna. No princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, aquilo que veio depois dos céus e a terra só veio porque o eterno primeiro criou essas coisas. Agora, olha que interessante, eu falava isso para os nossos juniores ontem. Quando a gente fala de vida eterna, a maioria das pessoas entende a vida depois da morte. Não, quando eu morrer eu vou ter a vida eterna. Não foi isso que Jesus falou. A vida eterna é agora. A vida eterna começa agora. A vida eterna não começa depois da morte, ela começa agora. Aquilo que é eterno de Deus já inicia agora. Depois da morte é o porvir. O porvir é a continuação dessa vida eterna que nós ganhamos em Deus agora. É a partir de hoje a vida eterna. É a partir de você aceitar a pessoa do Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E o que isso muda? Muda tudo. Quando você vive no paradigma da vida eterna, a morte, o tempo, as preocupações, os seus sonhos pessoais já não são mais um problema. Porque você não está vivendo com um relógio na parede te dizendo que o teu tempo está acabando. Você vive na perspectiva da eternidade. É por isso que Paulo chega ao momento que fala assim: olha, você que decide, para mim morrer é ganho, viver é Cristo. Já acabaram-se os problemas, já acabaram os receios de as coisas não derem certo. Por quê? Porque eu vivo já no padrão da eternidade de Deus, e lá o tempo não é problema. E lá a correria da vida já não é mais problema, eu já alcancei aquilo que eu precisava, a vida eterna em Deus. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. E ela começa agora. A vida eterna não começa depois, ela começa agora. Então nós não podemos ser julgados pelos valores do tempo presente, porque os nossos princípios e os nossos valores são eternos. É por isso que para a igreja não pode existir mais, mas isso aqui não se faz mais assim hoje. Quando se fala de princípio. Quando se fala de conduta, tem muita coisa que muda. Mas se a conduta muda, ela não pode mudar o princípio que rege ela. As condutas são diferentes, mas o princípio que as rege tem que ser o mesmo. Por quê? Porque senão vai ser uma conduta em cima de um princípio que não é divino. E aí é problema. E a gente tem vários aí que hoje em dia estão tentando entrar na igreja, né? O que a gente vê também é uma transição dissimulada. Apocalipse capítulo 2, versículo 9, vai dizer:
de uma das igrejas que o Senhor Jesus Cristo está mandando carta, mas importante também para que você saiba disso. As cartas não são de João, as cartas são de Jesus para a igreja. João apenas escreve as cartas. As cartas não são de João. João escreve as 7 cartas que são ditadas pelo próprio Jesus. Diz aquele que é o Amém. Então não é João dizendo, é Jesus dizendo. As cartas, o redator é João, mas o autor da carta é Jesus. E ele vendo cada uma das situações da igreja, ele fala assim, eu sei as tuas obras, e a tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, mas são sinagoga de Satanás. Os progressistas muitas vezes se transvestem de promotores de paz e da unidade, da comunhão e do amor ao próximo, mas é apenas para convencer os incautos. E aqui nesse momento, o pastor se lembra, por exemplo, de um sujeito que apareceu no Brasil esses dias atrás e falou que nós, na verdade, nós precisamos de ressignificar a Bíblia. Porque a Bíblia, como livro, ela é incompleta. A Bíblia é incompleta porque a Bíblia precisa de ser feita uma hermenêutica em cima dela. Você precisa de interpretá-la. Então ela como livro, como literatura, ela é incompleta. E se ela é incompleta, então nós precisamos de ressignificá-la numa hermenêutica moderna. Esse movimento é um movimento que a teologia conhece hoje em dia como cartas para um novo mundo. E o que são as cartas para o novo mundo? Da mesma maneira como a igreja primitiva aceitou o modelo de vida, a cultura e os conceitos de vida helenistas gregos na época que eles foram incorporados dentro da igreja, isso está lá em Atos 9, Atos 10, que o concílio de Jerusalém escreve uma carta, esses mesmos do movimento de cartas para o novo mundo querem uma nova carta para o mundo agora. Dizendo que hoje em dia nós temos que perceber que os modelos de afetividade de família mudaram e nós vamos aceitar. Que os modelos, por exemplo, daquilo que é a cultura e a normatização da cultura, os vícios, as drogas, as experiências humanas mudaram e nós precisamos de uma nova carta para esse povo. Parece muito bonito, parece, mas a verdade é absolutamente maligno. Porque a primeira coisa, eles cobram para si, eles colocam sobre eles a autoridade dos apóstolos do primeiro século. Só para começar. Em segundo lugar, eles entregam, aferindo de baixo com autoridade, sendo avaliadores disso, né? dando para eles como se fosse uma assinatura de aprovação de práticas que saem de princípios malignos e levam a objetivos obscuros e longe de Deus. Tudo isso com a rédea do quê? De aceitar modelos novos de pensamento e de comportamento. E sabe o que acontece? Eles estão repletos nas academias onde os nossos jovens têm estudado. E aí quando a gente, como pastor, como homem de Deus, como crente, e aqui deixa eu frisar bem isso, como eles chamam a gente lá fora, como fanáticos pela fé cristã. Quando nós nos pronunciamos contra isso, nós não conhecemos a respeito do assunto. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Porque você sabe, junto comigo, como corpo de Cristo, como nós temos nos debruçado nesse assunto. E não nos falta conhecimento, nós não estamos chamando simplesmente de sem vergonhice. Nós reconhecemos um padrão filosófico de pensamento por detrás dessas coisas, e eles são muito mais do que sem vergonhice. Eles são diabólicos, satânicos, malignos, que querem levar a vida dos nossos jovens para a eternidade no inferno. Não são apenas pensamentos que hoje o mundo está com essa safadeza. Não. Existe uma agenda por detrás disso. Existe toda uma programação por detrás disso, que vai desde o químico até o filosófico, até o que é compreendido até mesmo de maneira sensorial pelas pessoas.
Hoje até mesmo os sentimentos, as sensações estão sendo manipuladas pelo inimigo das nossas almas para que as pessoas sintam mais prazer na frente da televisão do que na leitura da palavra de Deus. Para que as pessoas sintam mais prazer num seriado de televisão do que num tempo de oração com o Senhor. Isso está sendo propagado de uma maneira tão absurda e absoluta que as pessoas não estão enxergando mais a diferença de uma coisa para outra. E aí surge aquela doutrina que eu falo tanto para você, a doutrina mais conhecida na igreja hoje, a doutrina do nada a ver. Pastor, isso não tem nada a ver. Ah, irmão, mas isso não tem nada a ver. Ah, irmão, mas isso aí não tem nada a ver uma coisa. Mas não é assim, irmão. Isso é coisa antiga. Ah, não, isso não tem nada a ver. Olha, a gente apagar a luz da igreja e colocar uns rock pesados não tem nada a ver. O problema não é a luz. O problema não é o rock. O problema é porque as coisas que estão de trás disso. As desconstruções que vêm por detrás disso. Ah, pastor, hoje em dia usar terno e gravata é coisa demais. O problema não é o terno e gravata. O problema é as desconstruções que vêm de trás disso. Aos padrões e os modelos de pastorado e a maneira como o pastor tem que se comportar, isso tudo é muito arcaico. O pastor pode ser um cara legal, bonachão, que dá sorriso, que é legal com todo mundo, que fala aloha, que surfa, que tem tatuagem e que vive uma vida completamente desconstruída. O problema não é ser informal. O problema é a malignidade que vem atrás disso. Porque quando o diabo encanta alguém nessas coisas, o final disso é terrível. Há testemunhos e testemunhos atrás de testemunhos. Casos e outros casos e atrás de casos. De pessoas que entraram pela vereda da informalidade, pela vereda do seu cara legal com todo mundo, e acabaram no adultério, no divórcio, na droga e no suicídio. Homens de Deus que entraram pelo caminho da normatização da sua conduta como sacerdote e terminaram no suicídio. E o diabo está lá, batendo palma, porque é isso que ele queria. O que ele queria era confundir o homem de Deus, para que o homem de Deus começasse a confiar na sua intelectualidade, nos seus diplomas na parede, no tanto que ele conhecia do assunto, e começasse a parar de pedir misericórdia, Senhor, todas as vezes que ele subisse no púlpito. E o resultado está aí. E as pessoas aplaudem porque elas não querem alguém que mande o que elas têm que fazer. Elas querem alguém que concorde com tudo que ela faz. Que aplauda todas as condutas dela. Que não chame a atenção e fale assim, meu amigo, isso é pecado. Você proceder dessa maneira está errado. Isso não é assim que se faz. A palavra de Deus não diz assim, não. Eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Tem sim. E há muito tempo você está ignorando ele. E por isso que você procura alguém que concorde com você. Para que você não tenha que ouvir a voz do Espírito no seu coração que ela vem falando para você. Os agentes desse progressismo estão treinando a nossa próxima geração para ser hipócrita. Né? São verdadeiros lobos vestidos de ovelhas. Na palavra do apóstolo João, a sinagoga de Satanás. Às vezes a gente fica pensando, se esse é o prognóstico, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Se é isso aqui que está pintado, o que nós vamos fazer? Quando Deus nos alerta, ainda tem esperança. Quando a trombeta soa, é porque o pessoal que está no arraial ainda tem condição de se preparar para o ataque. Porque se a trombeta não soar, ou se ela der sinal incerto, como é que a gente vai saber que está na hora da luta, que está na hora da batalha? Nós vamos esperar as coisas entrarem aqui dentro. Nós vamos esperar as coisas estiverem normatizadas para nós também, para a gente levantar, puxa, a gente nem percebeu que as coisas vieram entrando. Não. A trombeta está soando. Jesus está voltando. É tempo da última colheita. E essas coisas não vão nos enganar, em nome do Senhor Jesus Cristo. O mundo está em transição. As pessoas não são mais como nós conhecíamos antes. Princípios morais foram abandonados e as pessoas estão fazendo de conta
que são íntegras. Estão fazendo de conta que existe integridade no coração delas, que são honestas e verdadeiras. Elas estão brincando com o pecado sob o risco da perdição eterna e estão dormindo debaixo do seu teto. Mais uma vez, na verdade que os fundamentos já foram transtornados, já se transtornam. O que pode fazer o justo? Eu quero passar 5 minutos com você pensando nesse salmo. O contexto desse salmo é a fuga de Davi de Saul, uma das vezes que ele fugiu. Você lembra aquela vez que Saul marcou um jantar e convidou todos os seus filhos para o jantar, inclusive Davi, que já era seu genro? E Davi falou assim: Saul está querendo me matar, eu não vou não. E Jonathan falou assim: rapaz, meu pai está querendo te matar nada, rapaz, meu pai gosta de você demais, meu filho. Você, olha, meu pai tem um carinho por você. Jonathan, você não está sabendo de nada, filho. Seu pai quer me matar. E seu pai, se eu continuar aí dando mole na frente dele, ele vai acabar me matando. Então eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Eu vou lá. Beleza, vai lá e fala para o seu pai que eu fui visitar os meus pais em Belém. E vê o jeito que ele vai reagir. Agora é o seguinte, se tiver tranquilo, você manda o seu flecheiro jogar a flecha antes do bosque. Mas se tiver ruim, manda a flecha para depois do bosque. O Salmo de número 11, Davi escreve a partir dessa experiência. Vamos lá? Nesse contexto, vamos entrar nessa história? 2 minutos? No Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma? Foge para a tua montanha como um pássaro? Está entendendo o que ele está falando? A flecha passou por cima da cabeça dele. Ele falou assim, mas espera aí, eu confio no Senhor? Como é que eu vou fugir para a montanha como um pássaro? Por que eu vou sair daqui do meu lugar de estado? Porque eis que os ímpios armam o arco e põem as flechas da corda. Era a expressão que ele entendia pela metáfora do flecheiro avisando. Os ímpios põem a flecha na corda e o arco vem para trás. E com elas atiram as ocultas aos retos de coração. Na verdade que já os fundamentos se transtornam. O que pode fazer o justo? Essa pergunta é como se fosse 2 vozes no Salmo. A primeira vai perguntando, a segunda vai respondendo, e agora no versículo 3, mais uma vez Davi responde assim. Na verdade a pessoa fala isso para Davi. Na verdade que os fundamentos se transtornam, ponto e vírgula, o que pode fazer o justo? Lembra do ponto e vírgula da importância? Aqui é uma poesia. Quando ela era cantada ou era recitada, a segunda parte era cantada junto com a segunda. Mas é que como o que pode fazer o justo é a mesma coisa que dizer os fundamentos se transtornam. Ou seja, a base da vida foi mexida. Aquilo que era certo deixou de ser certo. Se você é justo, você vai fazer o quê? O que pode fazer o justo? Isso é cantado porque os fundamentos foram transtornados. Agora o versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Sabe o que significa as pálpebras de Deus provam os filhos dos homens? Lembra das flechas que ele falou no versículo 3? Deus está olhando e está observando todo mundo. Só que os homens ficam olhando para Deus e falam assim, quando ele piscar eu vou pegar o cara dele. Quando ele piscar, eu vou arrebatar com toda essa igreja dele. Quando ele piscar, eu vou pegar aqueles que estão andando de maneira justa e vou arrebentar com ele. Mas as pálpebras de Deus testam os filhos dos homens. Ele não vai piscar. Ele não vai fechar os olhos de maneira que aqueles que são mal contra nós, possam fazer alguma maldade conosco. O que pode fazer o justo, o Senhor está no trono. Ele continua reinando dos céus. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços de fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis que essa é a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Os ímpios estão esperando a destruição da igreja.
Eles prepararam tudo para que a gente caia nas armadilhas que eles fizeram. Mas o Senhor hoje está falando, estou sustentando vocês com a minha mão direita. Os meus olhos estão sobre vocês. O meu coração está sobre vocês. E Deus vai nos livrar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Nós vamos estar prontos e nenhum espírito maligno vai levar pessoa alguma da nossa família, nem a nossa vida, nem os nossos irmãos em Cristo Jesus. Eles querem invalidar a palavra de Deus, mas é ela que vai nos orientar na vitória. 2024, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida através da palavra de Deus, na sua família através da palavra de Deus, mas vai ser guerra. Não vai ser de graça. Você não vai poder sentar e ficar esperando as coisas acontecerem. Você não vai poder sentar e ficar esperando o relógio da sua hora. Você vai ter que trazer o propósito de Deus para esse momento. Não é o tempo do Cronos, não é o relógio passando. É o Kairos de Deus, é o propósito de Deus que nós, como servos do Senhor, trazemos ao lugar onde nós estamos. Estão falando que 2024 é um ano de luta, vai ser um ano de avivamento em volta de nós. Estão falando que 2024 vai ser um ano de grandes perdas para o mundo, vai ser um tempo de muitas vidas sendo levantadas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo no nosso meio. É assim que acontece. Porque na verdade o que acontece lá fora é um desespero do nosso inimigo. Eles não estão vendo, porque o diabo cegou os olhos deles para ter entendimento das coisas. A mensagem de Natal de um dos candidatos à República Americana foi: olha, eu espero que os meus inimigos apodreçam no inferno. Aonde isso? Estão cegos para enxergar que Deus está no seu trono, que Deus é soberano. Falam da soberania de Deus, mas negam ela no dia a dia. Falam do poder da mão de Deus, mas negam o seu poder da mão de Deus na hora de negociar. Falam das escolhas de Deus são soberanas, mas se recusam a se colocar debaixo daquilo que Deus estabeleceu. Eles estão cegos para ver isso. Eles não conseguem enxergar. Existe uma realidade que o mundo não conhece. Eles não enxergam a verdade. O Deus desse século cegou o entendimento. Jesus Cristo ainda liberta, salva, cura e batiza com o Espírito Santo. E já está à porta para levar a sua igreja. E Ele nos prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Às vezes nós pensamos que o imundo avançou, né? Nós estamos para terminar já, mas escute isso. Às vezes a gente pensa, aquilo que é imundo que está avançando demais. A gente falou aqui do progressismo, que foi à frente, à frente, à frente, à frente. Que chegou até nos lugares onde chegou, que se infiltrou nos lugares onde se infiltrou. Tem até crente hoje que acredita que o modelo de esquerda é o melhor modelo que tem no mundo. E tem crente que acredita que o modelo de direita é o melhor modelo que existe no mundo. Eu sempre lembro que o nosso pastor, durante a eleição de 2016, falou o seguinte: Jesus não é de direita nem de esquerda. E também não é de centro-direita. Quando Jesus voltar, ele não vai vir aqui e vai cumprimentar o presidente da República e falar assim: vim aqui apoiar a sua próxima candidatura, viu? Olha, eu vim aqui apoiar o seu governo aqui da Casa Branca, tal, porque você tem feito um bom governo. Não, eu sou oposição dele. Na próxima eleição, o meu candidato é o candidato da oposição. Jesus não vem fazer isso. A Bíblia diz em Apocalipse que quando Jesus voltar, ele vai tomar o poder na mão, ele vai tomar o poder. Jesus vai tomar o poder, ele não vai se agregar, se afiliar com algum partido político. Ele vai tomar o poder na mão. Aquele que é presidente, seja quem for, vai perder sua cadeira. Porque ele vai tomar o poder na mão. Isso é tão absoluto que Eusébio de Cesareia, ele conta no seu livro da história da igreja, que um dos tetrarcas que surgiu no mesmo posto de Herodes, um pouco depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ainda no tempo da igreja primitiva, ele conta no seu livro que os sobrinhos de Jesus, filhos de Judas, o outro irmão de Jesus, Tiago e Judas, os filhos de Judas foram chamados por esse tetrarca
para dar esclarecimento. Que história é essa que seu tio vai voltar? Como assim? Porque a história de Jesus era para voltar para tomar o poder. E o tetrarca falou assim, como é que é esse negócio aí? Será que eu fico do lado da sua família? Quanto tem de exército? Ele diz que os sobrinhos de Jesus, os filhos de Judas, tiveram que explicar para o tetrarca como é que funcionava a história. Que era um reino de paz, que era um reino de amor, que era um reino que não tinha fim. Para que eles te livrassem o pescoço deles. A maioria dos mártires da igreja foram mortos porque diziam que existia um outro Senhor, um outro Quírios. E César não aceitava. Eles não eram presos religiosos, eles eram presos políticos. Porque não aceitava governo nenhum. Agora, nós estamos aqui num tempo de aliciar. Somos aliciados por um lado, somos aliciados por outro. Um oferece isso, outro oferece cargo, outro oferece não sei o quê. Não. Eu acho que a gente tem que ter a nossa representação em todas as casas de lei, sim, mas nunca corrompendo da onde vem o nosso poder. O nosso poder vem do céu. O nosso poder é o poder da glória de Deus. A gente acha que o mundo, que a imundícia avançou. Não. Sabe o que aconteceu? É nós que avançamos no mundo. Nós que avançamos sobre o mundo. Não é o mundo que está avançando sobre a igreja. É nós que estamos avançando sobre as coisas do mundo. E conforme a luz vai chegando, essas coisas que estavam preparadas nas trevas vão vindo à luz. Sabe por que o mundo está desse jeito hoje? Você acha que é só hoje que existia esse tipo de imoralidade sexual? Sempre houve. Mas agora a luz chegou lá sobre isso. E trouxe as claras. Você acha que essa corrupção de governo é de hoje? Não. É que a luz chegou lá agora, e agora veio às claras. Jesus disse que não há nada que haveria sido feito encoberto que não seria contado sobre os cenáculos das casas. Chegou o tempo. A igreja está invadindo lugares que nunca antes, e a luz está chegando lá. Não é tempo de covardia. É tempo de entender que essas coisas não estão sobre nós. Somos nós que temos poder do Espírito Santo de Deus para julgar sobre elas, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. As coisas estão vindo à luz. As portas do inferno não prevalecem contra ela. As pálpebras de Deus testam os filhos dos homens. A hora que ele fechar o olho, a hora que ele não estiver mais vendo, isso não vai acontecer. Tudo está patente aos olhos do Senhor. E tudo está sobre o seu domínio, para a glória do seu nome. Se Deus guardou a sua família em 2023, celebre, agradeça, se entregue para fazer a vontade dele na sua vida, mas não baixe a guarda. Seja fiel, seja leal ao Senhor. Sabe o que significa lealdade? Fidelidade é o seguinte, olha, isso aqui é o que está escrito, é isso que eu vou fazer. Lealdade é o seguinte, ele é meu amigo, não mexe com ele. Mas ele está errado, mas ele é meu amigo. O erro dele nós vamos resolver. Mas ele é meu amigo, eu vou proteger ele. Você não vai passar do limite com ele, não. Mas ele errou. Mas ele é meu amigo. Como é que a gente é leal com o Senhor? Jó amaldiçoa teu Deus e morre. Eu recebi o bem dele com prazer, não vou receber o mal. Leal com o Senhor. O Senhor sabe o que está fazendo. Mas está difícil para você ser dizendo que é crente, né? Mas Deus é soberano. Leal com o Senhor. Olha, rei, nós não precisamos responder para você sobre esse negócio. Nosso Deus é poderoso para livrar, mas se ele não livrar, a gente não vai nos dobrar do mesmo jeito. Leal. Lealdade. Lealdade com a sua igreja. Lealdade com os seus irmãos. Ah, mas o seu irmão que está lá na igreja lá é um picareta. Olha, se ele fez algum negócio com você errado, sinto muito, mas o meu irmão é uma pessoa boa diante de Deus. E se precisar de ajuda, eu vou ajudar ele, porque ele é meu irmão. A fidelidade vai, não. Errou, errou. Mas a lealdade vai além. Jesus é leal. Ele nos amou quando a gente ainda era pecador. Ele é leal. Os seus discípulos abandonaram e ele chegou na frente deles e falou assim, olha, é o seguinte, Pai seja convosco. Não veio lá, eu fui fiel com vocês o tempo todo, mas aí vocês fizeram uma mancada muito grande comigo, agora não dá mais não. Não foi assim. Lealdade.
Judas estava chegando para traí-lo. Ele, amigo, aqui vens. Lealdade. Lealdade para com as pessoas que estão em volta de você. Lealdade para aqueles que caminham junto com você, mesmo quando as coisas não estão boas. Lealdade com seus filhos, lealdade com o seu cônjuge. Você casou para sempre, lealdade uns com os outros, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dedicação, esforço, vigilância e ação. Por quê? Porque no pódio dos vitoriosos não tem lugar para preguiça. Não tem lugar para preguiça. No pódio do vitorioso não tem lugar para quem dormiu até meio-dia na vida espiritual. No pódio do vitorioso não tem para quem ficou vendo a banda passar. No pódio do vitorioso tem quem colocou as mangas dobradas e foi para cima e fez aquilo que Deus chamou para fazer. Aqueles que preferem ficar em casa, aqueles que nunca se esforçam para servir a Deus e nem os irmãos, esses colherão o amargo fruto da sua semeadura, da preguiça e da prevaricação. Mas o justo viverá pela fé. Então, em 2024, batalhe pela sua vida, batalhe pela sua casa, batalhe pela sua família, batalhe pela sua fé e pela fé da sua família. Esforce uns aos outros a ter uma vida de mais comunhão com Deus. Esforce uns aos outros a andar mais perto do Senhor. Certa vez eu falei assim para mim, há muitos anos atrás, eu tenho certeza absoluta que Deus me chamou para o ministério, eu não vou fazer outra coisa. Mas a única maneira de eu ser bem sucedido é se eu dar o meu melhor para fazer isso que eu vou fazer. Então, se você me vê prevaricando na minha conduta para com Deus, seja na oração, seja na leitura bíblica, seja no cuidado com as coisas do Senhor, me chame a atenção. Porque no sucesso dessas coisas, a bênção é para você. Entenda isso. Quando você se interessa pelo bom sucesso do seu cônjuge, pela boa conduta dos seus filhos, os primeiros a colher o fruto é você. A maioria das pessoas fala assim, começa a criar um clima dentro de casa de competição. Não, mas ele não pode aparecer muito, ela não pode aparecer muito, porque fica aquele negócio, não, mas ele tem uma vida melhor que a minha, ou ela tem uma vida melhor que a minha. Não faça isso. Promova o bem-estar da sua casa. Promova o sucesso, em primeiro lugar, espiritual da sua família. Promova para que o lar seja um lar regrado na pessoa de Jesus. E depois promova o sucesso das coisas que saem dessa realidade. Algo da parte de Deus está acontecendo na família para o bom sucesso financeiro ou o bom sucesso profissional de alguém. Promova. Batalhe por isso. Porque no sucesso dessa pessoa, toda a família é abençoada para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não desanime, não pare, não canse. E se cansar, peça ajuda. Nós estamos juntos aqui na igreja para isso. Para ajudar uns aos outros. Para fortalecer uns aos outros. Peça ajuda. Peça socorro, grite. Nós vamos nos ajudar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos guerrear e vencer em nome de Jesus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Nós vamos alcançar as promessas de Deus para a nossa casa e para a nossa família em nome do Senhor Jesus Cristo. Um feliz ano novo para você. Um feliz ano novo para a sua casa, para a sua família, para os seus. Um feliz ano novo para aqueles que estão em volta de você. Um feliz ano novo para as coisas que você está planejando para fazer para o Senhor em 2024. Um feliz ano novo para as grandes mudanças de Deus na sua vida e através da sua vida. Um feliz ano novo. Mas entenda que a sua felicidade, ela vai vir como um campeão depois de uma grande batalha. A sua felicidade vai vir de uma celebração. Depois de uma grande guerra que você vai passar. E você vai ser feliz de verdade.
Você não vai estar sentado borda, porque a sua vida é confortável. Você vai estar feliz porque você vai ter o conforto de Deus no seu coração e a vitória na sua mão, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique de pé, por gentileza, nós vamos orar nesse fim de culto em nome de Jesus.